estão lambendo os pés do Danilo, do Álvaro Montoro e do nosso Martim Anselmi aí após a vitória contra o Cruzeiro. A mídia tá descendo a lenha no John Textor, que enganou, ao meu ver, mais uma vez a nossa torcida. E eu quero saber de você. Acompanhe a matéria até o fim e diga se você prefere o John Textor no comando ou o John Textor fora dos planos de nosso alvinegro. O Anselmi conseguiu mecanismos que exploram o melhor do Arthur Cabral. Inclusive, a assistência que ele deu pro gol do Danilo foi uma assistência bonita. Muito bonita. A jogada toda foi muito bonita, né? Desde o Montoro driblando desde os dribles todo mundo. do Montoro, mas o passe do Cabral foi um passe bonito, um passe de Foi meia. temporizado, assim, né? Ele esperou o tempo certo. No tempo certo. A conclusão do Danilo de bico também, assim, diferente, especial, bonita. Então, assim, eu acho que a atuação do Botafogo ontem foi uma atuação para deixar o torcedor bastante contente e otimista. E a atuação do Cruzeiro foi bem preocupante também. Ainda que em algum momento do jogo ali, se o Cruzeiro empata, talvez tivesse um outro destino, um lance do Caio Jorge para o Matheus Pereira. Mas no todo, assim, principalmente depois do segundo gol do Botafogo, o Cruzeiro desmoronou e não é time para desmoronar, né? Até em relação a essa questão do John Textor, né? Eu falava no nosso Sport TV News do final de semana, com o Abel e com a Belli, quando a gente viu esse protesto dos torcedores do Botafogo, eu falei, gente, o Textor precisa aparecer, né? Ele precisa dar a cara ali. Se ele é o proprietário do futebol, se nos momentos bons ele está sempre ali na festa, chamando a responsabilidade pelos feitos, os bons feitos para ele, o torcedor quer uma resposta, o torcedor exige uma resposta nesse momento. Peraí, o clube está com um transfer ban. E ele chegou para... Exato. Ele comprou o clube com a expectativa e prometendo que o Botafogo nunca mais ia voltar a viver o que viveu nos últimos anos. Assim, Salário atrasado, não recolhimento de FGTS. Isso, para mim, sexta-feira passada eu participei aqui do Tá Na Área e eu fiz uma crítica a essa questão. Assim, a gente, em 2026, não pode um clube de futebol dever FGTS. Não dá, pô. Não pode. É absurdo. Ainda mais um clube que foi uma coisa comprado. básica, simples e que precisa respeitar o direito do trabalhador. O atleta é um trabalhador também, enfim. Então, isso para mim era um ponto assim que é assim, não tem negócio, não tem negociação. Isso não pode ser feito. Entendeu? Você dever o salário, o direito de imagem, às vezes acontece porque são quantias muito altas, mas assim, recolher imposto, isso é contra a lei. Você tem que cumprir a lei do país que você tem a empresa. Se ele é o dono de uma empresa, que é o Botafogo, ele precisa cumprir a lei do Brasil. E ele precisa recolher o FGTS dos funcionários dele. Então, assim, isso para mim é inegociável. Inegociável. Exatamente, é o direito do trabalhador, né? O negócio não chama fundo de garantia à toa, né? Porque se o cara está ali desempregado, ele vai usar esse dinheiro. Só um detalhe que eu acho importante de falar, Roberto. O Textor, ele apareceu falando que conseguiu, né? Ele garantiu, isso já tem uma semana mais ou menos, ele garantiu que investiria no clube, né? Que conseguiu investidores para o clube, mas não disse exatamente qual seria a fonte, quando que viria. E assim, que teria uma injeção, teria uma injeção de dinheiro. Então, e aí o companheiro, acho que foi o Fragoso, né, que cobra o Botafogo para o jornal o Globo, ele fez uma reportagem dizendo que o Textor tinha prometido um empréstimo de 50 milhões de dólares para poder sanear parte desses problemas ou resolver os problemas. Mas essa reportagem muito boa mostrou que esses 50 milhões rapidinho poderiam virar uma dívida de 100 milhões, porque os juros eram altíssimos para você poder cumprir e pagar esse empréstimo, né? Então, até isso, o torcedor do Botafogo, e principalmente o seu quadro associativo, tem que ver. Porque no fundo, na hora que estourar, vai estourar. É o Botafogo. Tanto o Textor, e o Textor se aproveitou disso também, durante muito tempo, né? E agora deve uma satisfação, sim, a eles. Só que a satisfação veio de uma forma que certamente não foi tão feliz. Ele participou de uma entrevista numa live no programa Arena Alvinegra, que cobre o Botafogo e tal, que é segmentada, né? E eu achei bem arrogante algumas das palavras dele. Eu comprei o Botafogo, quem quiser que, se não está satisfeito, que recompre. Isso não existe, gente. Ele até falou na saída, na zona mista, ele falou, vou resolver, esse problema do transfer ban está resolvido. Nem que tem que tirar do próprio bolso. Quem entra no futebol precisa entender que é um negócio, mas é um negócio que traz muita paixão junto. Você não está comprando uma fábrica de carro, você não está comprando uma fábrica de salsicha. Aliás, é exatamente por isso que é tão rentável. Exato, você está comprando paixão, você está comprando amor, você está comprando, às vezes, a vida de uma pessoa. Porque tem gente que, às vezes, deixa de fazer certas necessidades principais, que é botar um dinheiro em casa, muitas vezes, e gasta o que não tem para poder ir para um jogo. Ir para um jogo, comprar a camisa de um time, enfim, ajudar o clube. Então, eu acho que as pessoas que vêm de fora do Brasil precisam entender isso. O John Textor veio,
Não sei na vida dele o que ele faz, se ele é bem sucedido, se ele não é, enfim, parece ter muita grana, mas o que está acontecendo no Botafogo hoje é sério, é muito sério. Então, é importante que, eu volto a falar assim, tem que ter uma fiscalização 100% o tempo inteiro. Não dá para soltar a mão nesse momento. Para você cumprir a sua função dentro daquilo ali. É disso que eu tô falando. Não dá para você simplesmente entrar na onda da torcida e balançar o bandeirão do Textor quando você tem que, na verdade, estar cobrando ele. Vem cá, isso aqui tá atrasado por quê? Né? Isso aí não é uma questão pura e simplesmente de orgulho ou de paixão da diretoria associativa do Botafogo. Isso está no contrato da SAF, né? A parte associativa do clube, ela tem como dever fiscalizar o que acontece dentro da SAF do Botafogo. Isso está na lei, né? Na lei da SAF, inclusive, lá não é à toa que os clubes estão abrindo esse capital para empresas investirem, né? Existe uma lei, tem todo lá coisas a cumprir e deveres e obrigações e tal, que tem que ser cumprido. Assim, ninguém como, por é exemplo, bobo. a divulgação de balanços anuais, né? Ninguém é bobo de falar assim, o Botafogo teria condições de ter o time que teve em 24 e ser campeão de tudo se não fosse a SAF? Não teria. A gente sabe que não teria. Não em 24, pelo Não em menos. 24, não naquele momento. A situação do Botafogo financeira era muito difícil, muito difícil. Vinha se arrastando há algum tempo. As crises financeiras no Botafogo, atraso de salários, inclusive não só de atletas, mas do clube mesmo. Era uma situação difícil para o clube se manter vivo. E se mantinha porque é uma marca muito forte do futebol brasileiro e do futebol mundial. E aí veio realmente a SAF, trouxe uma esperança, trouxe um time, deu um ano espetacular para o Botafogo, mas isso não dá ao Textor nem a ninguém 100 anos de perdão. Não. Ou 50 anos de perdão, ou que seja um ano de perdão. Até porque é obrigação dele, ele está ganhando dinheiro também com aquilo. É um negócio. Bom, vocês viram o que eles estão falando do Botafogo, o que eles falam sobre o Danilo, o que eles falam sobre o Montoro, principalmente sobre o Martim Anselmi, que com certeza dão uma identidade nova ao nosso glorioso, ao nosso elenco ali dentro das 4 linhas. Muito bom ver isso. Há tempos que eu não via a mídia dessa forma, mas vale ressaltar uma coisa sobre o John Textor que foi citado ali. A transparência e a credibilidade que ele perdeu com a torcida. Isso é óbvio. Eu, como botafoguense, eu me recuso a acreditar em qualquer palavra dele antes que ele cumpra. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, ele falou semana atrasada que o transfer ban seria resolvido. Não foi resolvido. Falou semana passada, não foi resolvido. Ontem ele falou que está resolvido. Disse que o transfer ban já estava resolvido após a goleada do Botafogo contra o Cruzeiro, que ia fazer reunião com o associativo, porém, isso pode ter um peso, tá, galera? É como a mídia falou aí. Então, assim, eu acredito que para uma pessoa ter uma credibilidade, sei lá, seja no meio comercial, seja com pessoas, seja com família, com amigos, com parentes, eu acho que primeiro vem a confiança na palavra. Um homem tem que ter palavra. Diversas vezes ele aparece e mente para a torcida. Promete e não cumpre. E isso está em jogo dentro do Botafogo. Se ele perde o social de vez, o Botafogo pode entrar, por exemplo, na justiça para tentar, sei lá, ser repassado para outro investidor. Não sabemos o que pode acontecer. Mas o nosso futuro hoje é uma incógnita. E lembrando, cara, não tirem o mérito da vitória de ontem. Eu não quero tirar isso, não quero tirar o foco da vitória. Mas é necessário que nós temos que entender o que está acontecendo dentro do Botafogo. Hoje eles viajaram para São Paulo para debater o aporte com a auditoria externa. Então, bom, só Deus sabe o que vai acontecer ali, né? Ele falou que pagaria do próprio bolso ontem o aporte e sei lá, e não aconteceu, não vai ser do bolso dele. E realmente, ao meu ver, parece que vai ser um empréstimo, mas que o associativo tem que aceitar para acontecer. E lembrando, ele está bloqueado de fazer operações e vendas dentro do Botafogo. Bom, deu para ver também, referente agora ao jogo de ontem, deu para ver que o Botafogo tem capacidade de ir mais longe, mas precisa derrubar o transfer ban e precisa de mais reforços, porque a ideia do treinador, os treinamentos, deu para ver que fizeram efeito, tá certo? Então, com um elenco mais qualificado, com peças-chaves ali importantes, o Botafogo pode sim, com certeza, levantar taças em 2026. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha das falas da mídia e o que é que você acha das atitudes de John Textor.